Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Quinto domingo da Páscoa. Estamos vivendo essa caminhada pascal nesse ano C e lembrando realmente a palavra do Senhor que vai nos convidando a testemunhar com alegria Jesus Cristo, nosso Senhor, no meio de uma sociedade que vai mudando, vai se transformando cada vez mais. Nós temos muitos problemas pelo mundo afora, muitas perseguições, dificuldades para os cristãos. Temos também muitas crises em nosso país, vários tipos de situações e muitas soluções, muitas vezes, com relação a coisas que acontecem, levado por ideologias, no caso de doenças, muitas vezes. E em nossas cidades, cada um também passa pelas diversas situações e dificuldades. Mas nós somos homens e mulheres que fazem experiência do Cristo ressuscitado. No meio de todos os problemas que acontecem pelo mundo afora, das várias crises que temos em nosso país ultimamente, nós somos pessoas que, por causa de Cristo, têm uma boa notícia a dar. Passam as ideologias, passam os impérios, passam as situações, Cristo permanece em pé. A cruz de Cristo permanece sendo anunciado, Cristo, todas as pessoas, em todos os cantos, como aquele que é a nossa vida. Portanto, que o tempo da Páscoa, que hora vivemos, já vislumbrando a ascensão do Senhor e Pentecostes, já passamos da metade para olhar já a festa da Ascensão, Dia Mundial das Comunicações e Pentecostes, com a Semana de Pentecostes, Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, que nós também saibamos, meus irmãos e irmãs, ver que o encontro com o Senhor ressuscitado, e essa nossa vida em Cristo, nos faz pessoas animadas, renovadas, que procuram cada vez mais ser aquelas que proclamam a vida no meio dessa sociedade muito descansada e desanimada. O cristão passa, como todo mundo passa, pelos problemas, como todo mundo passa, porém ele traz consigo a experiência da ressurreição. Eis o tempo da Páscoa que ora nós vivemos e queremos cada vez mais vivenciá-lo, sempre mais, e anunciar que o Senhor está no meio de nós, é a nossa vida, ressuscitou, está vivo no meio de nós e nós o proclamamos e anunciamos. E por mais que nós soframos, sejamos perseguidos, sejamos caluniados, tenhamos dificuldades, que nós perseveremos no bem, perseveremos na confiança e na esperança no Senhor. A leitura do Evangelho desse quinto domingo, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 31 a 35, fala justamente na leitura, na época da última ceia de Jesus, que depois que Judas saiu do cenáculo, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Estava para morrer na cruz, mas sabia que justamente a cruz é justamente a passagem para a ressurreição. Portanto, já anunciando isso. E, filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco, falando já desse tempo da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição e depois da sua ascensão. Ou seja, o Senhor realmente agora presente no meio de nós, ressuscitado, e depois presente sempre com a sua ascensão, onde está à direita do Pai, e presente em toda a nossa vida. E para todos nós que o seguimos, para todos nós que caminhamos com Cristo, né, que Ele que dá vida para todos nós, Ele nos dá uma identidade, uma das identidades que nós precisamos levar para sempre em nossa vida, que faz parte da vida do cristão. Eu vos dou um novo mandamento. Lembramos aqui da Quinta-feira Santa, sem dúvida, mas que vale sempre. Eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar o próximo já tinha no Antigo Testamento. Amai-vos, né, uns aos outros, né? Assim, sabendo que cada um de nós era chamado a amar o próximo como a si mesmo. Mas aqui Jesus fala que eu vos dou um novo mandamento:
Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. A identidade do cristão, uma delas justamente é essa, meus irmãos e irmãs. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos. Deveríamos estar caminhando bem dentro dessa busca, meus irmãos e irmãs, de assim fazer. Ao olhar um pouco toda essa realidade de egoísmo, de violência, de maldade, quão longe estamos desse mandamento novo, de amar como Jesus nos amou, dando a vida por nós e dando a vida por todos em distinção, apenas esperando que cada um aceite essa vida que é entregue, que é doada. E nós seremos conhecidos como discípulos dele, se assim nós fizermos. Não será assim mesmo porque nós temos tais obras, tais situações, mas se nós nos amarmos uns aos outros como Cristo nos amou. É isso que está bem claro no Evangelho. O ano da misericórdia justamente vai nos impulsionar para que nós, experimentando o amor misericordioso de Deus em nossa vida, também possamos amarmos uns aos outros. Nós sentimos que nós temos muito a caminhar, muito a nos converter. Embora já tenhamos passado a Quaresma, já temos o tempo da Páscoa, mas queremos pedir ao Senhor, olhe para nós, tende misericórdia de todos nós, nos dê esse coração novo, essa vida nova, capaz de amar o próximo, amar até o inimigo, até aquele que nos faz o mal. Portanto, meus irmãos e irmãs, é uma palavra que mente salva, que liberta, que nos faz novos. Nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, assim como eu vos amei. Isso é divino, é a vida divina em nós. E os cristãos presentes no mundo, agindo e atuando e vendo esse sinal, através da própria vida, muitos outros não cristãos acabaram sendo impulsionados também a fazer a experiência de poder e o encontro do outro, com reconciliação e com vida. Por isso, meus irmãos e irmãs, a leitura dos Atos dos Apóstolos nos conta que esse amor pelos outros leva os discípulos de Jesus a serem aqueles que vão, como missionários, anunciando essa vida para todos. A leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 14, 21 e seguintes, fala disso. Paulo e Barnabé voltaram para a cidade de Listra, Icônio, Antioquia, encorajando os discípulos, falando sobre várias realidades, jejuns, orações, confiavam-se ao Senhor, passaram depois a Pisídia, chegaram a Panfilha, anunciaram a palavra em Perge, desceram para a Atália e embarcaram para Antioquia, de onde tinham saído entregues à graça de Deus para o trabalho que haviam realizado. Chegando ali, reuniram a comunidade, contaram tudo que Deus fizera por meio deles e como havia aberto a porta da fé para os pagãos. Portanto, esse amor de Deus por nós e, consequentemente, como nós somos chamados a nos amarmos uns aos outros, meus irmãos e irmãs, nos faz ser missionários, evangelizadores. Ele, introduz os Atos dos Apóstolos, nos mostra justamente os discípulos de Jesus, que no caso Paulo e Barnabé, que iam de cidade em cidade pregando o Evangelho. E depois voltaram para o lugar de onde tinham saído, para partilhar das maravilhas de Deus na sua vida e na missão que receberam. E partilhar e contar à comunidade realmente dos dons e das graças que viram acontecer na pregação. Portanto, meus irmãos e irmãs, viver esse tempo da Páscoa é poder fazer essa experiência desse amor de Deus em nossa vida, o ano da misericórdia, ao mesmo tempo ver esse novo mandamento de nos amarmos uns aos outros como Cristo nos amou e ver que essa vida divina em nós
faz acontecer cada vez mais essa possibilidade de vivermos cada vez melhor também amando o próximo. E isso nos faz ser missionários, evangelizadores. Ir de cidade em cidade, de realidade em realidade, anunciando o Evangelho, depois partilhando na comunidade de onde nós saímos aquilo que Deus tem feito por meio de nós. Muitas vezes nós somos acomodados. Os cristãos muitas vezes se acomodam, não têm esse dinamismo, tampouco de ver a vida divina que nos faz amar o outro, o próximo, como Cristo nos amou, e tampouco, talvez, não temos essa força, essa coragem, esse ânimo de sair anunciando o Evangelho. Não digo tanto de cidade em cidade, né, que nem todo mundo tem essa possibilidade, mas de casa em casa, onde nós estivermos andando, pessoas a pessoas, de termos esse coração abrasado justamente pelo Evangelho, que nos impulsiona a evangelizar, a proclamar, a sermos missionários, a sermos evangelizadores. Esse é o grande desafio que sempre, em todos os momentos, nós somos chamados mesmo a enfrentar e a experimentar que é possível essa caminhada. E a consequência justamente dessa experiência de sermos amados por Deus e amarmos o próximo. Portanto, meus irmãos e irmãs, a palavra do Evangelho dos Atos dos Apóstolos assim nos impulsiona para que o mundo seja novo. E o Apocalipse, segundo a leitura desse domingo, vai nos falar isso. Viu um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu, a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu junto de Deus, vestida com a esposa enfeitada para o seu marido. Esta é a morada de Deus entre os homens. Deus vai morar no meio deles. Eles serão seu povo e o próprio Deus estará com eles. E Deus enxugará toda lágrima de seus olhos. A morte não existirá mais, não haverá mais luto, nem choro, nem dor, porque passou o que havia antes. Eis que faço nova todas as coisas. Escreve, porque essas palavras são dignas de fé e verdadeiras. É claro, meus irmãos e irmãs, nós contemplamos toda a escatologia, no final dos tempos, onde o Senhor será tudo em todos. Mas isso começa já agora, começa aqui, em nosso dia a dia, começa em nossa vida, esse novo céu, nova terra, nesse novo tempo. Vivemos aquilo que fala o Evangelho, justamente, eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e nos impulsiona para anunciar esse amor em todos os cantos, por onde andamos, onde falamos, quem nós encontramos no dia a dia, e alguns também de cidade em cidade. Eu tenho visto sinais assim. Os tempos fazem com que o Espírito Santo, que trabalha nos corações, também leve pessoas casadas ou solteiras, consagradas ou não, a dedicarem sua vida a pregar o Evangelho, com carinho, com disponibilidade, com generosidade, dando a sua vida para poder amar o próximo, amar o outro como Cristo nos amou, até mesmo aquele que está muitas vezes em situação difícil, complicada, que te retribui apenas com mal aquele bem que você faz. Mas tanta gente que tem feito isso, que eu tenho visto belos exemplos. A ação do Espírito Santo nos faz contemplar esses sinais. Enxerguemos também ao nosso redor que, apesar de nós sentirmos nossa fragilidade, nós vemos que essa vida divina tem crescido no coração de muita gente que tem amado o próximo, tem dado a vida pelo próximo, tem ido de cidade em cidade evangelizando, tem proclamado o Evangelho em todos os cantos e tem construído esse novo tempo, esse sonho da Nova Jerusalém, esse novo tempo em que as pessoas passam a viver de um novo jeito. Deus mora no meio de nós. Deus habita na cidade. Deus habita no meio de nós. Um grande sinal também da missão na grande cidade. Que nós sejamos os portadores desse amor, porque amados por Deus, amemos uns aos outros e passemos anunciando esse amor aos irmãos e irmãs e construindo a nova civilização, a civilização do amor. Que Deus abençoe, proteja e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.